E uma coisa está chamando minha atenção e da nossa produção aqui no Twitter. Vários comentários dizendo o seguinte: se o César fizer isso tudo que vocês estão falando, pegar pênalti, Flamengo for campeão, ele vira uma ameaça para o Diego Alves. Será? Pô, ele vira uma ameaça pro Alisson na Copa do Mundo. Será? Essa foi boa, velho. Será? Ah, pô, se ele fizer tudo isso... João, eu adoro o Diego Alves, uma figura simpaticíssima. Convivo com ele aqui no bairro onde a gente mora. Legal. E tudo. Grande goleiro. Mas ele ainda não mostrou o goleiro do Valência, não. Ou vocês acham que ele já mostrou? Não, ainda não. Com a camisa do Flamengo, Não. que ele era, o que o levou à seleção brasileira. O monstro Diego Alves, não. Por exemplo, ele fez no Flamengo alguma atuação do nível desta que o César fez em Barranquilha? Nessa proporção, não. Não. Acho que não. Porque essa atuação do César aí foi um negócio de outro mundo. Ele foi um goleiro que trouxe, obviamente, muito mais segurança para um setor que vivia contestado. Ele não teve nenhum tipo de falha gritante, mas também não decidiu nenhum jogo. Não foi aquele goleiro que pegou tudo, enfim. Lembra até, por exemplo, Corinthians e Flamengo, o gol que ele toma em Itaquera, no empate 1-1, o chute que vem de lado do Jô, era uma bola defensável naquele momento. Então, assim, não é que ele falhou categoricamente, como passou o Muralha em muitos jogos, aí sim, né? Entregando resultados de bandeja para o adversário. Mas ele também não fez nenhuma atuação milagrosa desse nível proporcional do César em Barranquilla. Eu só acho que assim, isso tudo que a gente está conjecturando é se acontecer isso tudo. O Flamengo pode ser campeão com o Viseu o herói. E é um outro cenário. E o Diego Alves volta da lesão, titular do Flamengo. Agora, vamos para um cenário realista, né? Júnior Barranquilla, atuação mítica que nós estamos vendo aí. Contra o Vitória e Salvador, boa atuação. Atuação importante. Excelente atuação. Contra o Independiente, ele foi bem também. Foi bem. Né? Os gols que tomou, não tinha conta. Nenhuma E falha. se ele repetir a boa atuação na final contra o Independiente, independente de pegar pênalti, de título e tal, ele vai chegar muito maior em 2018. Vai, né? mas, João, assim, o ponto, o Diego Alves chegou muito grande por tudo que ele representa. Sim. E não é por ser o tapa-penales, o pegador de pênaltis, é porque o Diego Alves é um goleiro de nível de seleção brasileira. Então você contratou um goleiro para confiar nele por muito tempo. Se o Flamengo ganhar o título com o César herói, isso pode de fato mudar a percepção na volta em janeiro. Sim. O Flamengo joga a decisão quarta-feira e sai de férias. Exato. Se sai de férias com o César herói da competição, é um cenário. Se o Flamengo é campeão e o herói não é o César, é outro cenário. Então, eu acho que é cedo pra gente projetar se o Diego Alves tem que... O Diego Alves foi contratado para ser titular do Flamengo pelos próximos anos. O César voltou a fazer parte do elenco do Flamengo como não fazia. Há 2 semanas. Há 2 semanas. É impressionante Então, a isso. gente também não vamos transformar o César em titular absoluto do Flamengo se há 2 semanas ele não... Mas isso é incrível, essa história, Isso né? pode acontecer. Sabe se quem ele for o É herói. importante que o Sabe Flamengo quem que o recuperou. César, O sabe quem que Flamengo o recuperou César um goleiro. lembra? É fato. O César tá guardadas as devidas comparações, times, anos, situações. Tá me lembrando do Cássio. O Cássio era o terceiro goleiro, não era? Em 2012, no início? O Júlio César era titular absoluto, Daniel aí Fernandes? teve uma falha, aí o Cássio entrou e a gente sabe a história do Cássio. Aquela defesa do O Diego... Marcos em 99. Não, também, né? eu tô Claro, eu pelo tô lembrando amor de Deus, sem comparar. Eu tô lembrando nível de goleiro, recentemente pelo tamanho da defesa. Porque assim, defender um pênalti, ok, né? Goleiros defendem pênaltis, né? Mas a defesa que ele fez há 2 minutos de jogo contra o Júnior A primeira Barranquilla, bola, essa aí. ó. Essa daí. Essa foi a defesa do jogo. A gente está acostumado, o Edmundo foi jogador, mas a gente ficou tanto tempo atrás do gol vendo isso, né? Você vê que ele tem 2 tempos nessa defesa. Ele já vai saltar porque ele está sabendo onde a bola vai e daqui a pouco ele salta outra vez. Ele tá pronto para receber o... E aí ele vê que a bola vai passar. A bola Exato. desvia. Tá vendo? Ó, vai passar ele dele, tá vendo tem que a bola reação. vai passar. Isso daí E mostra... um detalhe, em o 2 grande goleiro anos que o cara antes é. dessa defesa, ele só tinha feito um jogo. O que eu acho é o seguinte, Não é? o que eu acho é o seguinte, o nível técnico dos goleiros, no modo geral, é muito, muito alto. Os goleiros são muito parecidos. E ele tá com o que o goleiro mais precisa, que é confiança. Porque alguém deve ter chamado ele lá e falado, menino, vai,
faz o que você sabe, que a gente confia em você. E essa bola deu confiança também. Com certeza, coisa que não aconteceu com o Muralha. E isso faz diferença. Eu não acho. Eu até acho que só achismo mesmo, porque falar o que vai acontecer na quarta-feira claro. É impossível, né? Fazer um roteiro aqui é só achismo mesmo. Mas a história do futebol mostra que os heróis improváveis, eles existem e acontecem toda hora, em todo momento. Né? E ele está com confiança muito forte. Agora, E se isso acontecer, eu acho que ele pode virar uma ameaça, sim. O futebol é tão espetacular, Edmundo e amigos, que esse rapaz, ele saiu para que o Diego Alves fosse inscrito na Copa Sul-Americana. Olha só como o futebol é. Aí o Diego se machuca, o Flamengo é obrigado a chamar um outro goleiro, né? Houve essa possibilidade, comprovou-se a contusão mais séria do Diego. Ele entra no time, vira titular e se transforma até aqui no grande herói dessa reta final do Flamengo na Copa Sul-Americana. Como o futebol cria algumas situações. Se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, e tem boa chance disso no Maracanã quarta-feira, vai ser incrível com o César no gol. Que história, uma história realmente memorável. E também com o Viseu, né? Muita gente tá falando assim, o Guerreiro, 1 ano de suspensão, né? Ainda vão recorrer, mas nesse momento ele tá 1 ano de suspensão. O Flamengo tem Viseu e Lincoln, né? Viseu está dando conta do recado na Sul-Americana. O Flamengo precisa contratar alguém para o lugar de Guerreiro, alguém com grife, com nome, ou investir em Viseu e Lincoln para o início, pelo menos, da próxima temporada? Se fala em nome, assim, pesado, né? De um nível, por exemplo, de um Diego Tardelli. Ricardo Oliveira. Ou Ricardo Oliveira, mas para trazer o Ricardo Oliveira, eu ficaria com o Viseu. Ricardo Oliveira, na sexta-feira, apareceu oportunidade. Se o Santos, de fato, não efetivar, o Flamengo tem uma hipótese. O Flamengo não está discutindo isso agora. Sim. Está discutindo. O Flamengo quer ganhar o título quarta-feira. Mas apareceu a hipótese. Agora, são duas coisas. Eu acho que o Flamengo pode investir em Viseu e Lincoln. Pode investir. O Flamengo entende que precisa de um outro centroavante. Certo. Eu acho até que precisa de um outro centroavante mesmo. Não necessariamente para você trazer um cara para ser titular absoluto. Você pode trazer um cara para disputar a posição com o Viseu. Se o Viseu não rende o que a gente imagina no começo da temporada que vem, o Lincoln também, ou alguém se machuca, você tem um outro centroavante, não precisa ser o preço do Guerreiro, não precisa ser o tamanho do Guerreiro, do Ricardo Oliveira, do Diego Tardelli. Você pode trazer um centroavante tipo o Kaique, que foi de composição de elenco 2 anos atrás. Isso eu acho que precisa, para compor elenco precisa. O Viseu pode ser o titular. Agora, o Flamengo entende que precisa de um centroavante de primeiro time para jogar Então, Bebê, mas aí para compor o elenco não pode ser o Viseu e você, pelo investimento que tem o Flamengo, traz um cara de um peso maior. Aí você ganha uma somatória, você ganha um baita. Mas se você trouxer um cara de peso maior, o que você faz com o Viseu? Deixa ele no banco. É aí que tá errado. Não. Quando o Leandro Damião veio, eu disse isso. Eu também disse. Eu disse, você vai tirar espaço do Viseu. Eu imitei o João. E aí? Há necessidade? Mas não é. Nós tínhamos a mesma opinião a respeito disso, que a gente discorda de muita coisa, mas algumas coisas a gente concorda. Você tira espaço do Viseu. Nada contra o Leandro Damião. O Leandro Damião foi embora, aí o Viseu começou a ter oportunidades reais na equipe do Flamengo. Então, com a suspensão do Guerreiro. Por que não mirar também lá a base? Quem que é o segundo do Viseu hoje? O Lincoln? Que se dê chance pro Lincoln. Agora, se puder trazer um jogador, não precisa também trazer o centroavante mais caro do planeta, mas trazer um cara experiente é legal para compor o grupo, tem muitos jogos. O Flamengo já fez 83 partidas nessa temporada. Na próxima pode fazer os mesmos 83 jogos, vai saber, não é? Ou até mais se for pro Mundial. Depende do nome. Por exemplo, hoje, para trazer o Ricardo Oliveira, eu ficaria com o Viseu, com o Lincoln e tentaria um tiro em alguém que realmente fosse um nome diferencial. Que aí seria o Diego Tardelli. Eu não vejo mais no Ricardo Oliveira esse grande diferencial, esse baita centroavante que foi há 2 anos quando ele veio numa aposta no Santos e resolveu praticamente nos últimos anos. Esses últimos 6 meses do Ricardo Oliveira não foram meses que me chamaram a atenção a esse ponto de hoje bater o martelo em relação ao Flamengo. Mas ele teve um ano, o Ricardo Oliveira, vamos por partes. Sim, vou voltar depois o que aconteceu com o Ricardo Oliveira esse ano. São 2 questões. Eu tendo a concordar com o Edmundo e com o Quesada. Ou seja, você pode ter os 3 centroavantes do Flamengo pro ano que vem. Viseu, Lincoln
e Paquetá na emergência. Porque o Paquetá jogou de centroavante. Sim. Não é centroavante, mas jogou. Então você tem os três garotos podem resolver a questão para o ano inteiro. O Flamengo não vai jogar 84 partidas no ano que vem. Começa porque não vai jogar a Primeira Liga. Então já diminui ali 8 jogos. Sim. Segundo ponto, a informação é, o Flamengo entende que precisa de um centroavante de peso. Eu acho de fato que aí você condena o Viseu à reserva. Se você trouxer um centroavante mais ou menos, do tamanho do Viseu, ele vai disputar posição e pode ganhar a posição, pode perder a posição. Porque você também não sabe se o Viseu vai jogar com regularidade 70 partidas ano que vem. Mas se você tem um cara que te dê segurança de que vai jogar, mas que não vai chegar e ofuscar o Viseu. O Ricardo Oliveira, eu não estou aqui defendendo a contratação do Ricardo Oliveira, não. Estou só explicando. O Ricardo Oliveira, de fato, teve nesse ano uma dificuldade grande que foi. Ele começou o ano com cachumba, não fez pré-temporada, quando conseguiu se recuperar fisicamente, teve pneumonia. Tanto que ele terminou o ano, quando estava fazendo gol em outubro, ele próprio disse: estou fazendo gol agora, porque agora eu estou entrando em forma. Eu estou subindo enquanto todo mundo está descendo. E ele terminou a temporada bem. Isso não significa que tem que contratar Ricardo Oliveira ou o Diego Tardelli. Muito bem, essa é uma questão aqui levantada. O certo é que o Flamengo está na final da Sul-Americana, muito se deve ao Viseu. Ele vem dando conta do recado, fez gol importante no Fla-Flu, o segundo gol num passe fantástico do Everton Ribeiro, tão criticado. Ali fez 3-2 e depois o Arão empatou. Contra o Júnior Barranquilla, o Viseu fez o gol da virada, fez os 2 gols lá. E contra o Independiente, ele ainda não marcou, mas foi bem na Argentina. Vamos ver se a molecada vai ter espaço em 2018 ou se o Flamengo vai realmente investir em jogadores de nome, jogadores de grife. Continue participando com a gente, hashtag Expediente Futebol. Você acha que Flamengo e Grêmio, nesse meio de semana, vão se dar bem? Vão conseguir os seus objetivos? O Grêmio chegar à final do Mundial no sábado e o Flamengo ser campeão da Sul-Americana? Sim ou não? Participe conosco, o nosso Twitter está bombando. Muito obrigado a todos aqui pela grande audiência. O João Vitor está fazendo uma pergunta que eu vou repassar aqui aos meus amigos depois do boletim do Wagner Martins, que nós vamos ver agora diretamente de Abu Dhabi.